Oi, pessoal, bom dia. Como vocês estão? A gente tirou umas férias aí de julho das lives, mas estamos de volta, né? Hoje o tema vai ser por que terapia cognitivo-comportamental, doutora? Então, vocês já devem ter ouvido falar em TCC, né? Que não é trabalho de conclusão de curso, pode até ser, né? Mas não é esse TCC que a gente está falando. É a terapia cognitivo-comportamental. Bom dia, Fi, tudo bem? E aí, Felipe sempre participando, tão bom te ver. Pena que é só desse jeito, né? É bem importante mesmo. As pessoas questionam muito por que que os médicos indicam a TCC, né? Dá uma bela discussão, ainda mais para a gente que é psicodramatista, mas hoje não é o foco, né? Hoje eu convidei a Débora Santos, que eu conheci num curso de formação em terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho formação nisso também, só que eu fiz uma formação curta, né? Eu queria entender até porque que a terapia cognitivo-comportamental era uma das mais indicadas, e eu fui estudar isso, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou meio CDF nesse sentido. E aí eu fui fazer uma formação. Bom dia, Flávia, Débora. Tem umas pessoas com os nomes abreviados que eu não tenho certeza quem são, né? Deixa eu ver se a Débora Santos já entrou. Ainda não. Mas eu vou apresentando ela. Então, eu conheci a Débora num curso de formação em TCC. A Débora, ela trabalha em RH também, ela também é psicóloga clínica, ela tem essas duas formações, né, de administração de empresas e de psicologia. Hoje ela trabalha nas duas áreas. Aí eu vou colar aqui porque eu não sei decor. Então ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Oi, Lu. Luiz Henrique também, bom dia. E a Débora está com dificuldade de entrar. Tenta, Débora, entra na bolinha que tem lá em cima. Ou você entra no meu perfil e clica na minha bolinha, aquela que tem como que fala isso? Os stories, né? Você me achou, Débora? Eu tô com ela aqui no WhatsApp. Ela não tá conseguindo entrar. Aí só entra na live e eu te convido. E aí eu tava falando dela. Peraí, deixa eu abrir aqui a cola. Bom, então ela é especialista, ela defendeu um TCC, aí no caso é o trabalho de conclusão de curso, e ela fez sobre um transtorno sexual. Se der tempo a gente vai falar sobre isso, que é a dor genitopélvica, que antigamente conseguiu entrar, que antigamente eu conhecia como dispareunia. Aqui, vou te convidar. E aí, se der tempo, a gente fala do TCC dela. Ela tem formação breve em terapia dos esquemas, que é um tipo de TCC. Ela é... Oi! Eu tô te apresentando aqui. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Tá dando pra ouvir bem? Tá perfeito. Aí tô falando, eu ia começar a dizer que você é coach também, Life Coach, Professional Coach pela Lambent, pelo IBC, Self Leader Coach, e Master em PNL, Programação Neurolinguística, Analista Comportamental. Tava te apresentando agora. E você tem uma formação bem vasta, né? Bem legal. Então vamos entrar direto aí, que o pessoal tá curioso. A Maquinha tá dando um oizinho. Eu não sei quem é. Você conhece? É minha amiga, conheço. Beijo.
Então eu vou começar perguntando para você o que é TCC e por que os médicos indicam tanto a TCC para os pacientes. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer o seu convite, adorei, achei o máximo, muito obrigada mesmo. E quero agradecer a todos, que tem muitas pessoas que falaram que não vão conseguir entrar agora, mas vão dar uma olhada no reprise. Quero agradecer a todos pelo tempo, né, que eles estão dedicando a isso. Bom, E o vamos lá, seu vamos direto ao também, né? assunto. Te agradecer também a disponibilidade. Imagina, para mim é super honra, ainda mais falar da TCC, que eu tanto adoro. Bom, é assim, vou falar do porquê que os médicos hoje em dia eles estão indicando tanto, né? Por que os doutores estão indicando tanto a terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que tem dois itens que são bem importantes para serem focados, tá? O primeiro deles é que todo médico trabalha muito embasado em evidência científica. Isso é um ponto focal, tá? Aliás, é graças à evidência científica que a TCC existe, mas depois a gente fala sobre isso. Vou abrir um parênteses, depois eu completo por que é graças à evidência científica que a TCC existe. Então, eu acho que os médicos começaram a procurar bastante, eles sempre procuram muito, né, evidências científicas, e começou-se a ouvir falar, começou-se a ter muitos trabalhos sobre a terapia cognitivo-comportamental. E essa evidência, né, essa comprovação de que realmente a terapia cognitivo-comportamental estava dando resultado, isso despertou aquela pulguinha. Até tem muita gente que fala, mas será? Ainda está dando resultado? Eu posso ver isso? Tem como eu saber se realmente ela ainda dá resultado? Gente, tem um site, que agora eu vou colar, porque eu não sei os passos, né? Eu não sei passo a passo, mas tem um site que se chama APA, que é a Associação Americana de Psicologia. Né? A gente sabe que a maior parte dos artigos científicos, infelizmente, ainda não vem do Brasil, ainda vem de fora, né? Mas estamos caminhando. A APA, a Associação Americana de Psicologia, ela é um site que é, logicamente, baseado em evidência científica. Então, eles indicam alguns tratamentos. Tá? Então, se vocês entrarem no site da APA, não entra agora não, depois vocês entram, vê de novo a live, né, dá uma olhadinha e daí vocês veem o caminho. Tem uma parte do site, assim, à direita, que está escrito assim, comunidades. Embaixo desse comunidades tem divisão. Dá uma olhadinha na divisão 12, que se chama Sociedade de Psicologia Clínica. Né? Entrando nessa Sociedade de Psicologia Clínica, vocês clicam no logo, né? Vai aparecer uma outra página, vocês vão clicar no logo, e vai aparecer uma parte assim, tratamentos psicológicos. E daí vocês podem entrar nessa parte de tratamentos psicológicos, tem até, você quer se tornar membro? Não precisa. Entra na parte de tratamentos psicológicos e procura. Tá? Tratamentos por diagnósticos. Daí vai ter uma lista de tratamentos, né? Vai ter anorexia, bulimia, transtorno alimentar, etc, 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 etc. Se vocês entrarem em cada um deles, vocês vão ver que no final, a maioria, a indicação é terapia cognitivo-comportamental. E é um site que é baseado em evidência científica, tá? Então, a maioria dos tratamentos, a maioria ali dos transtornos, eles indicam o tratamento por quê? Porque eles viram um resultado, porque existe a comprovação científica. Tá? Então, acho que isso é muito bacana. Não tem só, obviamente, a indicação da TCC. Em alguns transtornos, tem outras indicações. Tá? E também eles colocam uma observação falando que eles estão indicando, que eles sabem que existem outras abordagens, mas que o tratamento naquela abordagem que foi especificada é o mais garantido. Tá? Então, vamos lá, voltando. Primeiro, por causa do rigor científico, né? Então, acho que é por isso que os médicos tanto indicam a TCC. Acho que outro motivo é que, mesmo o médico que não tenha lido o artigo científico, mesmo o médico que não saiba de nada, o que a gente faz? A gente conversa com nossos companheiros, que é um hábito natural. E um médico comenta com o outro. Nossa, indiquei um paciente meu para fazer terapia, ele está fazendo com a TCC e começou a dar certo. Então, eu acho que o outro ponto foi dos médicos começarem a observarem dentro do próprio consultório essa mudança começar a ocorrer. Então, os pacientes que não evoluíam,
ou evoluíam de uma maneira mais demorada, começaram a evoluir de uma maneira mais rápida, começaram a demonstrar uma evolução, né? E o fato de eu demonstrar que eu estou melhorando, isso fez com que os médicos parassem também para pensar, nossa, que coincidência, né? Mandei um paciente para TCC, ele está tratando com a TCC e teve uma melhora. O outro paciente também. Então começou, é como se fosse um círculo, uma roda se retroalimentando, né? Eu tenho um paciente, eu meio que indico, falo, olha, tenta essa abordagem, procura. O paciente vai, procura, e eu vejo o retorno no meu próprio consultório. Quando eu começo a ver esse retorno, eu falo, ah, bom, é para isso que eu vou mandar de novo. Então o ciclo começou a se retroalimentar, né? Eu acho que e daí fez todo o sentido. É aquela frase, né? Ver para crer. Então eles começaram a ver acontecer presencialmente ali e começaram a acreditar cada vez mais. Tá? Então a gente pode dizer que as mudanças, os resultados são mais visíveis e rápidos? São mais visíveis, são mais rápidos, você consegue, é como se você conseguisse mensurar esses resultados, né? A própria estrutura, até depois eu falo um pouquinho da estrutura, mas a estrutura permite a gente mensurar esses resultados. A TCC ela é muito organizada, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, é rígida. Não é rígida. Rigidez é uma coisa, organização é outra, e a TCC ela é muito organizada, tá? Então, acho que foram esses dois, praticamente isso, né? Essa parte científica e você vê que realmente está dando resultado. Não só os artigos estão te falando, mas você também está vendo presencialmente. Né? Eu falei para vocês, né, que vou voltar no parênteses que eu abri, que foi graças à comprovação científica que a TCC surgiu. Foi mais ou menos assim mesmo. A TCC ela não foi criada por um psicólogo, né, como a maioria, né? A TCC ela foi criada por um médico. O pai da TCC é um médico psiquiatra, que é o Aaron Beck. Então, o que aconteceu? O Beck é um psiquiatra, porque ele ainda está vivo. Beck é um psiquiatra que, na época, ele estava trabalhando num hospital. E, além da psiquiatria, ele era formado e ele trabalhava com a psicanálise. Ele acreditava muito na psicanálise. Só que, como todo médico, uma das coisas que meio que assim, deixava ele meio não feliz, né, vamos dizer assim, não deixava ele tão completo, é que ele não conseguia comprovar a evidência da psicanálise em no transtorno depressivo, por exemplo. Ele falava, o que ele achava? Eu preciso comprovar isso cientificamente para que as pessoas comecem a acreditar e comecem a valorizar mais. Tá? Então, só abrir outro parênteses, gente, é assim, quando a gente se forma em psicologia, existem várias abordagens. Então, a psicanálise é uma delas, a comportamental é outra, a terapia cognitivo-comportamental é outra. Enfim, existem várias abordagens e a gente opta por uma. Tá? Então, é por isso que, às vezes, os caminhos, os tratamentos são muito diferentes. Então, o Beck, na época, médico, psiquiatra, super atuante em psicanálise, estava trabalhando com a psicanálise e resolveu comprovar a psicanálise cientificamente. Falou, bom, vou comprovar, como eu estou trabalhando com paciente depressivo, é agora. Vou comprovar a psicanálise em relação à depressão, né, o funcionamento dela, o quanto ela é efetiva em relação à depressão. Na época, eu não sei agora, porque eu não trabalho com a psicanálise, então eu não sei se mudou esse conceito, tá? Mas na época, a psicanálise acreditava que a depressão era o resultado de uma raiva, de uma hostilidade que o indivíduo tinha contra si mesmo. E o objetivo dessa raiva e essa hostilidade era uma forma de autopunição. Então, Beck começou a trabalhar com os pacientes depressivos e começou a perceber que não tinha muito a ver esse conteúdo de autopunição, de raiva. O paciente não tinha essa raiva que ele tinha estudado e não pretendia se autopunir. Então, ele começou a achar estranho, continuou com os estudos dele, e ele tentou comprovar e o tiro saiu pela culatra. O famoso tiro saiu pela culatra. Infelizmente, ele não conseguiu comprovar a teoria, porque ele começou a perceber que os pacientes traziam pensamentos repletos de incapacidade, né? Eles tinham assim uma grande desaprovação,
Eles falavam muito sobre privação, eles tinham um sentimento assim muito de perda, de serem perdedores. Então, eles tinham um sentimento muito negativo em relação a eles mesmos, em relação ao outro e em relação ao mundo. E o Beck continuou estudando isso. E daí ele percebeu que os pensamentos, que isso é a base da TCC, tá? Ele percebeu que os pensamentos, que a nossa cognição, ela influencia diretamente nos nossos sentimentos, né? Então vai influenciar no nosso nível de humor. Às vezes causa algumas reações físicas até. E isso também influencia no nosso comportamento. E daí, graças a isso, ele continuou estudando, e assim surgiu a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que inicialmente nem chamou TCC, mas que hoje em dia tem o nome já está, né, com o nome de TCC. Então foi por causa de uma tentativa, de uma comprovação. Então ela já nasceu com uma base científica, porque ele estudou junto com os residentes até do hospital, o diretor do hospital permitiu que ele fizesse experimentos com as pessoas depressivas dentro do hospital. E foi graças a esse estudo. Então, inicialmente, ele percebeu a eficiência, né, desse novo tratamento para a depressão. Então, ele usava a TCC só para depressão. Só que depois começou-se a fazer novos estudos, não é? Para a depressão ela serve bem, mas será que auxilia em outros transtornos? E daí eles começaram, ele e os residentes e outras pessoas começaram a fazer pesquisas clínicas, né, a respeito da TCC com o transtorno de ansiedade. Então daí mudou um pouco o foco, porque a demanda do paciente é outra, a necessidade do paciente é outra. Eles começaram a estudar. E daí eles perceberam que também dava certo. Foram feitos alguns acertos em muitos estudos científicos e perceberam que dava certo. E daí a TCC vem progredindo e hoje em dia a gente usa para infinitos transtornos, a gente usa, mas eu não tenho nenhum transtorno, meu problema é que eu não estou aguentando a empresa que eu trabalho. Tudo bem, pode vir que dá certo, pode vir, venha. Não, meu problema é relacionamento amoroso. Ok, tem pensamento? Tem pensamento. Tem sentimento? Tem sentimento. Tem comportamento? Tem comportamento. Então é TCC. Então dá para ser tratado na TCC. Tá. Ah, legal. Então acho que... O Felipe Fecchio, que também é psicólogo, ele comentou aqui, né? Alguns casos exigem melhora mais rápida, sem o alívio dos sintomas, fica inviável o trabalho. E realmente, né? Às vezes a gente precisa dar um alívio nos sintomas aí para seguir o tratamento, né? E você está falando de depressão, ansiedade. Nossa, eu juro que eu não lembrava essa parte da TCC que tinha começado com casos de depressão, né? Então foi bem legal você falar, porque a depressão, ela é muito difícil de ser tratada, né? E hoje, assim, a gente tem vários casos, eu não sei números, né? Mas eu sei que a gente tem inúmeros casos, e a ansiedade também é o transtorno do momento, tenho percebido. E a gente, né, tinha conversado antes, eu não sei se você estruturou aí uma fala, mas a gente conversou por fora antes e eu gostei, assim, dos casos que você contou, porque eles são muito didáticos, né? Acho que a gente fala de sintomas, muita gente não sabe o que é sintoma, né? Pessoas que não são da área. Então, define um pouco, Débora, o que é um sintoma, nesses casos, né, que vão para psicoterapia, para terapia cognitivo-comportamental, e como que é um trabalho, né, de TCC, assim, como assim, né, pensamentos, sentimentos, comportamentos, como é que trabalha com isso? A gente é todo muito estruturado, né? Então, assim, a TCC, ela trabalha... Eu ouvi uma vez uma frase que eu quero falar para vocês, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi do psiquiatra Fábio Fonseca, que é um psiquiatra lá de Campinas. E eu achei muito bacana a explicação que ele dá. Ele falou assim, gente, pensa que vocês têm uma cozinha pegando fogo, tá? A cozinha de vocês está pegando fogo. O que vocês vão fazer? Vocês vão apagar o incêndio ou vocês vão procurar a origem do incêndio? Vocês vão apagar o incêndio, né? Isso é mais importante. Então eu achei isso bem assim, falei, nossa, é muito isso a TCC. A gente quer aliviar, né? A gente quer tirar aquele fogo. Esse é o primeiro lugar, né? E automaticamente
a gente acaba tendo algumas revelações, a gente acaba sabendo, a gente acaba pelo menos tendo hipóteses de onde surgiu aquele fogo. Mas o mais importante, acho que realmente é a gente apagar aquele fogo, né? A princípio, no primeiro momento, né? Acho que a TCC ela é super estruturada. A gente trabalha então com a base, como diz o nome, né? Terapia cognitivo-comportamental. A gente trabalha na base da cognição. Então são os pensamentos, né? Que alteram sentimentos e que alteram comportamentos. Às vezes a gente tem, às vezes não, assim, por dia a gente tem milhares de pensamentos. A gente tem cerca de 70 mil pensamentos diariamente. E nem todos os pensamentos que a gente tem são reais. E às vezes algum desses pensamentos, ou muitos desses pensamentos que não são reais, eles acabam alterando, fazendo com que a gente tenha um comportamento que não seja muito adequado. Então é bem assim, nessa base que a gente vai trabalhar. Então, é estruturada? É estruturada. O que significa ser estruturada, né? Estruturado é assim, desde a primeira sessão, a gente já tem alguns objetivos, né? A TCC, ela tem objetivos. Então, a nossa base vai ser a reestruturação cognitiva. O que é a reestruturação cognitiva? Vai ser a mudança na cognição. Esse é o nosso foco. Então, a gente vai trabalhar pensando em mudanças em cognições, tá? Além de mudança em cognições, a gente tem o foco também de trabalhar com metas. Então, desde a primeira sessão, se não der na primeira, na segunda, na terceira, a gente vai verificar com o paciente qual que é o objetivo dele, qual que é a meta dele de tratamento, o que ele pretende, o que ele quer que aconteça naquele tratamento, tá? Que meta, aonde que ele quer chegar. Outro objetivo que a gente tem também, então a gente sempre faz esse questionamento, né, com os pacientes e a gente, às vezes, meio que entra na meta deles, fala, olha, a sua meta é essa, mas será que isso daqui não está influenciando? A TCC é muito colaborativa, então a gente fala o que a gente pensa e juntos a gente define o que vai ser interessante tratar primeiro, tá? Logo no começo a gente já faz uma psicoeducação do modelo, né, da TCC, depois eu posso contar um caso, me lembra também de contar esse caso de psicoeducação, que foi bem engraçado. E a gente vai colhendo desde a primeira sessão, desde que o paciente aparece para a gente já vai colhendo histórias a respeito desse paciente para fazer uma conceituação cognitiva. O que é essa conceituação? É como se a gente colocasse a história de vida do paciente num determinado lugar. Então, a gente vai reunir nessa conceituação o histórico de vida dele, pontos, né? Pontos que foram importantes da infância dele, pontos que foram importantes da adolescência dele, os pontos positivos que esse paciente tem, que hoje isso é muito usado pelas psicologias de terceira onda, que é muito legal. A TCC não é terceira onda, a TCC é segunda onda, né? A gente reúne, além dos pontos fortes, a gente reúne algumas frases que o paciente trouxe na sessão, com pensamentos, sentimentos, comportamentos. A gente reúne algumas hipóteses, a gente reúne estratégia de enfrentamento, a gente vê crenças do paciente. E com tudo isso à mão, né, a gente tem assim, a gente observa tudo isso, com tudo isso à mão, o que a gente faz? A gente faz um plano de tratamento. Então, acho que é por isso que tem toda essa organização, por isso que a gente consegue medir o desenvolvimento, porque a gente tem um plano de tratamento. E quando a gente percebe que esse plano de tratamento não está dando certo, a gente olha, revê as hipóteses, revê, conversa com o paciente e a gente muda a estratégia. Simples assim, sem problema nenhum. A gente aceita que pode não dar certo o que a gente está fazendo, porque a gente não é o dono da verdade, né? A gente está trabalhando numa colaboração, tá? Então, além do tratamento ser assim, mas todo tratamento é assim, todo estruturado, tá? E as nossas sessões também são muito estruturadas. Então, o paciente, ele chega, a nossa sessão, ela tem meio que um ritmo, tá, para acontecer. Então, a gente vai tentar entender, vai fazer uma revisão do que aconteceu na sessão passada. A gente vai verificar a lição de casa, porque a gente dá a lição de casa. E lição de casa pode ser uma série de coisas. Depois a gente pode falar também sobre lição de casa. Se o paciente não conseguiu fazer a lição de casa, a gente vai entender por que esse paciente não conseguiu fazer a lição de casa, o que aconteceu, o que atrapalhou. A gente vai avaliar o humor da semana do paciente, como que estava, se ele estava melhor, se ele estava pior, o que aconteceu.
A gente estabelece o que vai ser falado na sessão, porque às vezes o paciente tem muito conteúdo e não vai dar tempo. Então, para o próprio bem dele, a gente acaba estabelecendo, tem muito conteúdo, tem muita coisa para falar, ah, não tem? Então tá bom, ah, tem. E às vezes também, eu como psicóloga, eu também quero falar. E às vezes eu preciso fazer uma psicoeducação no meio daquela sessão, vai ser necessário. Então eu peço para dividir o tempo com ele. Falo, olha, você tem isso para falar, então me fala primeiro, se der tempo eu faço a minha psicoeducação, que acho que vai ser importante, vamos conversar sobre isso. Depois disso, já para o final da sessão, a gente tem as novas tarefas, né, que são as novas lições de casa, que a gente vai propor. Essa lição de casa tem que ter a ver com o que está sendo desenvolvido e com a sessão. E além da lição de casa, a gente pede um feedback também, porque muitas vezes a gente percebe que a gente pegou pesado e a gente quer saber como é que o paciente se sente. E é super importante ele falar sobre as emoções dele, explicar e colocar isso, fortalece o vínculo também. Mesmo a gente pegando pesado, eu brinco com meus pacientes, às vezes eu dou um tapa e depois eu assopro. Então, assim, é aquele aproximar, é o pegar na mão, estar próximo mesmo. Então, sempre tem um feedback. Deixa eu te interromper rapidinho, porque surgiram várias perguntas enquanto você falou isso, né? Que você está falando das sessões. Então, tem várias dúvidas que eu coloquei aqui. O que é psicoeducação? O que é uma terceira onda da TCC? O que são essas crenças? Aí eu pontuei aqui, né, a questão da lição de casa, mas eu acho que aí você falou da lição de casa, já que tem a ver com a questão que a pessoa leva. E eu fiquei super curiosa para entender, para você ilustrar o que é pegar pesado numa sessão. Então, psicoeducação, terceira onda, crença e pegar pesado. Vamos lá. Então, a psicoeducação, vamos começar pela psicoeducação então. Psicoeducação é você dar informações para o paciente, informações que você acha que seja relevante. É como se você ensinasse ele alguma coisa. Então, por exemplo, eu começo já na primeira sessão. Às vezes, fica meio difícil de começar na primeira sessão se o caso é de depressão e a depressão é muito forte. Mas, geralmente, eu começo já na primeira sessão, no final da primeira sessão, eu faço uma psicoeducação. Para quê? Para dar informação do que é um modelo cognitivo, do que é a TCC. Então, eu vou fazer um resumo para ele de como o pensamento influencia no sentimento, influencia no humor, para ver se isso faz sentido para ele, etc. Mas a psicoeducação ela pode aparecer em vários momentos da TCC. Então, eu tenho um caso que foi bem de começo, né, de TCC. Na primeira sessão de TCC, o paciente entrou, daí ele sentou, ele falou, olha, Débora, eu vim aqui, eu fui indicado, mas eu só vim aqui porque falaram para mim que eu não vou ficar falando o tempo todo e você vai ficar olhando para minha cara e fazendo aham. Porque se for isso, ó, eu já tô indo embora, tá? Eu já tô saindo e indo embora. Então, assim, às vezes o paciente traz... É bem interessante, porque, assim, ele traz muita crença, né? E existe realmente um estereótipo da psicologia em relação a isso, que a gente vai ficar olhando, a gente tá dormindo com os olhos abertos e escutando o que o paciente está falando, né? E não é assim. Então, eu falei, opa! Falei, olha, eu já vou entrar na TCC. A psicoeducação eu ia fazer no final, que é dar informações sobre algum assunto que eu acho relevante para você. Mas eu vou te dar informação agora no começo. Então, a TCC não é assim. Você vai falar, mas eu também vou falar, tá? E, às vezes, assim, no meio, né, a gente já tá fazendo a sessão por algum tempo, e eu vejo que eu preciso fazer uma psicoeducação de algum tema da TCC. Por exemplo, erros cognitivos. Então, eu estou vendo que a pessoa está trazendo muitos erros cognitivos para a sessão. Então, eu vou explicar para ela, eu vou pegar vários exemplos de frases que ela me trouxe, com pensamentos, sentimentos e comportamentos, e vou mostrar para ela, olha, existe um erro que se chama catastrofização. O que é isso? A catastrofização é isso, 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 isso. Olha, eu tenho algumas frases aqui. Você percebe ter feito isso em alguma frase? O que você acha? Você fez, você não fez? Fala para mim. E daí eu começo a ensinar alguns erros cognitivos que a pessoa mais comete. Então, assim... Aliás, já falo o que é um erro cognitivo e o que é uma catastrofização, porque eu acho que isso é muito interessante. Tem muito paciente meu que catastrofiza. Aí explica o que é um erro cognitivo e o que é uma catastrofização. O erro cognitivo, assim, a gente comete
Primeiro que nossos pensamentos não são reais, tá? Nem tudo que a gente pensa é real. E às vezes a gente catastrofiza, a gente leva aquele pensamento ao pior que poderia acontecer. Então você tem uma situação, tá? Vou dar um exemplo. Você tem uma situação. Você voltou da pandemia, seu chefe passou por você, não olhou na sua cara e entrou na sala dele e fechou a porta. Você olha aquela situação, você fala, meu Deus, já começa a surgir pensamento. Meu Deus, o que será que eu fiz de errado? O que aconteceu? Por que ele não olhou na minha cara? Já sei. Você é mandada embora. Você é demitida. Então, assim, o que aconteceu para você demitida é segundos, né? Catastrofizei. Falei, não, eu tinha certeza que eu ia ser demitida, daí eu já comecei a sentir tremor, já bateu uma ansiedade, já comecei a ficar sufocada, tive que sair, beber água, passei mal no banheiro. Ué, você catastrofizou, né? Catastrofizar, então, é isso, você levar ao extremo um pensamento. Entrei no avião, tô com medo do avião. Nossa, o avião vai cair. Tenho certeza absoluta que o avião vai cair. Então, assim, vou fazer uma prova, não estudei muito para essa prova. Não é que eu vou tirar 0 na prova, eu vou repetir de ano. Então, isso é a catastrofização. Existem vários erros cognitivos, que são distorções, tá? São distorções que a gente faz a respeito do pensamento. Acho que não dá nem pra gente falar de todos, mas acho que a catastrofização realmente é uma bem importante. E assim, é muito gostoso quando você ensina o erro cognitivo, e é mais gostoso ainda quando o paciente entra na sessão e fala assim, Débora, catastrofizei total nesse final de semana. Eu falo, sério, catastrofizou? O que você fez? E daí o paciente conta, e ele começa a observar as coisas que ele faz. E quando ele observa que ele está catastrofizando ou que ele está cometendo um erro, ele, dá 3 passos para trás. Isso por si só já ajuda, já é terapêutico. Muda completamente, já é super terapêutico, já muda completamente o comportamento dele, já muda completamente o que ele está sentindo. Então, acho que isso é super importante. Então, psicoeducação, acho que deu para entender, né? Que é dar informação de algo relevante. A gente faz isso no começo, no meio, no momento que a gente acha importante. Qual é a outra pergunta? Nossa, tem várias aqui, o pessoal também está mandando. Então, primeiro eu queria comentar só que a Rosângela Zarza, que é coach, ela comentou que também usa bastante TCC no processo, né, no coaching, parece errado falar processo de coaching, né, no coaching. E a Débora Lima, que também é psicóloga, ela está perguntando qual a origem da catastrofização? É a herança do cérebro dos nossos ancestrais? Ela está perguntando até de acho que uma transgeracionalidade. E aí também já vou emendar, em relação às outras perguntas, se tem a ver com as crenças. Essas distorções têm a ver com as nossas crenças? E a outra pergunta era em relação à terceira onda. O que é uma terceira onda da TCC? Na verdade, assim, chama de terceira onda das TCCs. Tem um Szinho assim. A primeira onda, esse título terceira onda surgiu não faz muito tempo. Né? Antes não existia esse negócio de onda. É como se fosse geração. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então tudo começou com a terapia comportamental, que hoje em dia a gente atribui à primeira onda. O que é a terapia comportamental? É uma terapia que ela é focada na mudança de comportamento. Daí veio a segunda onda. Né? Então, a primeira onda, ela fala mais de um behaviorismo clássico, um behaviorismo radical, tá mais ligado que é o do ratinho, né? Que a gente conhece o do ratinho. Isso mesmo. É mais do Watson, mais do Skinner. E daí veio a segunda onda, que é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Quando surge a TCC, não é que a gente está falando que a gente não acredita na primeira onda, que a comportamental não é boa, de jeito nenhum. Mesmo porque a gente utiliza muitas coisas da comportamental, e por isso até ela chama terapia cognitivo-comportamental. A gente utiliza muita coisa. Né? A comportamental é muito boa. Só que surgiu porque o Beck, por exemplo, começou a sentir falta dessa presença do pensamento. Né? A comportamental ela não fala tanto de pensamento. Então, enquanto o foco da primeira onda é a mudança no comportamento, o foco da segunda onda é a mudança na cognição, que são os pensamentos, são as crenças. Tá? E daí, essa segunda onda faz parte assim, o Albert Ellis, faz parte o Aaron Beck, entre outros. E daí tá surgindo não, né? Já surgiu a terceira onda, que surgiu na década de 90, que são terapias
mais integrativas. Então, tem, por exemplo, a DBT, tem a terapia do esquema, tem a terapia cognitivo-comportamental baseada em mindfulness e aceitação, que daí já é um desdobramento, tá? Eu não sei muito bem sobre elas, mesmo porque eu sou da segunda onda, né? Essa terceira onda, ela também não está dizendo que a segunda onda não é boa e que a primeira onda não é boa. Ela surgiu por quê? Porque ela achou que uma falava sobre mudanças de comportamento, a outra sobre mudanças de cognição. Essa terceira onda, ela vai focar outras coisas, ela não foca mudança, tá? Então, ela tem uma pegada mais de vínculo, ela tem uma pegada mais voltada para aceitação, ela é muito bonita. A psicologia positiva é considerada também terceira onda, então é uma pegada mais voltada para aceitação. Agora tem autocompaixão, né? Self-compassion. Autocompaixão, exatamente, a ACT, né? Terapia da aceitação e compromisso, terapia focada na compaixão. Então, essas são a divisão, né? Terapia de primeira, Que segunda, vai, parece que onda. vai tendo acréscimos, né? Então, deixa eu acréscimo. só complementar o que a Débora Lima falou. Ela está perguntando da catastrofização, mas em relação ao cérebro dos nossos ancestrais pré-históricos, né? Então, não seria transgeracionalidade. Ela está dizendo se é uma questão estrutural do cérebro, né? Esses erros cognitivos. Porque tem milhares, eu não lembro quantos erros tinham, uns 20. Tem muitos. Foi a Judite, né? A gente usa também os erros cognitivos até na PNL, usa muito. Com outros nomes, né, às vezes. Mas a gente usa bastante. Olha, sinceramente, não sei se tem a ver. Eu imagino que tem a ver, sim, assim como a ansiedade tem a ver, né? Porque se a ansiedade, ela existe por causa dos nossos antepassados, né? Porque era aquele negócio, homem das cavernas. O que eu faço para sobreviver? Ou eu corro, ou eu fico imóvel ali para o animal, né, não me pegar, ou eu vou para cima. Então, a ansiedade, ela já vem dos nossos ancestrais. E junto com a ansiedade, tem uma catastrofização, né? Porque geralmente pessoas ansiosas catastrofizam, pessoas depressivas também. Tá? Não é mas que, nossa, então eu sou ansiosa. Não é isso. É natural. E não é só isso, né? Tem aquele que a gente se responsabiliza, a gente se culpa por tudo que acontece, fui eu, ou a gente culpa o outro, né? Ou só vê o lado, só vê o lado negativo, tem várias, né? Foca no negativo, foca no positivo. Exatamente. E aí, se vocês quiserem saber mais, depois entrem em contato aí no privado da Débora, e aí ela conversa com vocês, porque não vai dar tempo não, já são 10h37 e eu quero muito que você conte um caso. Eu amei aquele caso, não sei se era esse que você ia falar, mas do elevador, eu achei maravilhoso. Do elevador, vamos lá. Mas eu também prometi que você ia falar do teu TCC. Ai, meu Deus do céu. Gente, não vai dar. Mas fala do elevador. Vamos. O caso do elevador não começou com o elevador, foi bem bacana, né? O caso do elevador começou, a paciente ela era super depressiva, tá? Então ela já tinha tido até um histórico de tentativa de suicídio. Não tratava com a TCC e acabou vindo parar na TCC. Foi bem bacana, foi bem desafiador. Então, a gente começou o tratamento com ativação comportamental. O que é ativação comportamental? É você fazer com que o paciente, junto com o paciente, você ativar o comportamento dele. Tá? Porque o paciente depressivo, qual que é a tendência dele? Ficar na cama. O paciente depressivo tem aquela tendência de não levantar porque ele está muito cansado. Só que o que ele não percebe é que tudo bem, ele fica na cama hoje, só que amanhã ele vai continuar cansado. E ele vai ficar na cama amanhã. E depois de amanhã ele vai continuar cansado. Então a gente começou com essa parte de ajudar o indivíduo a se tornar mais ativo. E isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes a ativação comportamental também pode ser contra os nossos objetivos. Né? Se o indivíduo está numa depressão, que ele não consegue levantar da cama, ele está sendo trazido para o consultório, ele não consegue tomar banho, muito cuidado com o que a gente vai dar para ele ativar, né? Para ele ter um momento mais ativo na vida dele. Não dá para você pedir para um indivíduo que está levantando todos os dias meio-dia
olha, de lição de casa eu vou pedir para você levantar às 8 da manhã. Porque ele vai ficar mais frustrado, ele vai ver que ele realmente é um incapaz, que ele não consegue fazer o que ele se propõe. Então, a gente sempre começa aos poucos, sempre observando cada caso é um caso, né? Então, às vezes, tomar banho é uma lição de casa, é uma ativação comportamental sensacional. Então, tudo começou com uma depressão e essa paciente foi reagindo super bem e em 6 meses ela tinha saído da depressão. Foi maravilhoso. E daí, quando ela saiu da depressão, ela falou, olha, Débora, agora que eu tô andando, tô fazendo várias coisas, eu percebi que tem algo que tá me prejudicando. Falei, o que tá te prejudicando? Tenho medo de elevador. Medo de elevador? É. Falei, bom, você quer tratar o medo de elevador? A gente já tratou a depressão, podemos tratar o medo de elevador. Vamos? Então vamos. E daí a gente começou a tratar o medo de elevador dela. E assim, até então ela não tinha percebido, porque ela não precisava de elevador, ela não saía da cama, né? E, mas ela tem medo de elevador, o que ela faz? Ela sobe escada. Então, ela contou um dia dela que ela precisou visitar um parente no hospital. E daí ela teve que subir toda a escadaria. Só que ela tinha, ainda tem, problema na coluna. E ela tinha um problema bem sério na coluna. Então, ela tinha uma dificuldade enorme de andar e de subir escada, então, era muito maior. Então, o que ela fazia? Ela subia, parava no meio, descansava. Na hora que ela retomava o fôlego, ela subia de novo. E daí eu comecei... E daí, bom, nesse tipo de caso, o que a gente faz? A gente trabalha com uma parte de dessensibilização que vem da comportamental. Daí a gente faz uma escala do que ela tem medo, a escala do medo dela, né? Da onde que começa esse medo, se ela tem medo só de olhar para o elevador, ela já sente medo ou não. Porque isso acontece, tem gente que tem medo só de olhar, não precisa estar perto. E daí eu pedi para ela, ensinei para ela como é que fazia a respiração diafragmática, ensinei o relaxamento muscular. O que é respiração diafragmática? Aquela respiração pelo diafragma que deixa a gente mais tranquila, né? Ensinei o relaxamento muscular progressivo, que é o quê? Você pressiona, né, uma parte do seu corpo, um músculo, começa do dedão do pé, vai até a sua testa, você vai pressionando, fica uns minutos tensionado e depois você libera. E ela achou que a respiração diafragmática era melhor, então ela continuou fazendo respiração diafragmática e a lição de casa dela era praticar respiração diafragmática como se não houvesse amanhã. E daí foi muito bacana. Porque no dia, eu falei, e aí, praticou a respiração? Praticou. Mas daí eu não testei se ela tinha praticado mesmo. Será que ela praticou ou não praticou? Ela tinha praticado mais ou menos, meia boca. Falei, então vamos para frente do elevador. Gente, só de ficar em frente do elevador, ela começou a ter uma crise de choro. Ela não fez nada. Falei, você não praticou a respiração diafragmática? Eu não pratiquei muito bem. Falei, então tá bom, vamos voltar para o consultório. A gente voltou, deu 2 passos atrás, voltamos para o consultório. Fizemos a respiração diafragmática. Ela conseguiu ficar num nível mais calmo. A gente voltou para o elevador e a lição do dia, a missão, na verdade, desse dia, não era entrar no elevador. Era só olhar o elevador. Então ela conseguiu olhar o elevador, não sentiu medo, não sentiu pânico, fez a respiração, ficou super bem, ficou super feliz. Falei, então na próxima vez a gente vai dar um passo além, tudo bem? Tudo bem. Então pratica essa respiração na sua casa. Ela praticou super bem. E o passo além foi, vamos apertar o botão do elevador. A gente não vai entrar, a gente só vai apertar. Mas eu tenho medo de cair no vão. Falei, que vão que você está falando? Falei, você não falou nada de vão quando a gente fez a escala dos seus medos? Você falou de olhar do elevador, você falou de apertar o botão do elevador. Que vão é esse? Débora, o vão que tem entre o chão e a entrada do elevador. Falei, mas não tem vão. Tem vão. Falei, então tá, então vamos mudar um pouquinho. Hoje, a gente vai apertar o botão do elevador e a gente vai observar o vão. Se você quiser, eu te dou a mão. A gente fica juntas para você não cair no vão. E daí foi nesse momento que ela percebeu que não existia vão entre o chão e o elevador. Que na verdade, assim, existe um vão que não cabe nem a mão da gente. E daí ela ficou assim, chocada. Ela, nossa, eu nunca tinha me dado conta de que não existe esse espaço.
E O daí a medo gente dela era continuou. de cair no vão. Era esse. O medo dela era de cair no vão do elevador, sendo que não existe um vão do elevador. Nossa, como a mente E cria, assim, né? Realidade. exatamente, no pensamento dela existia um espaço muito grande entre o chão e você entrar no elevador. E depois a gente continuou tratando, claro. Entramos no elevador, ela viu que não tinha vão, pronto, então agora vamos entrar no elevador. Muita respiração, muito relaxamento muscular. Entrou no elevador, saiu, entrou, saiu. Vamos tentar agora entrar e entender como que funciona o elevador. Olha, você tá vendo que aqui tem um botão que funciona? Você apertar esse botão é uma campainha e vai dizer, esse elevador não está funcionando e uma pessoa vai tomar providência. Você está vendo que aqui tem um microfone? Nossa, eu nunca tinha reparado isso. Por quê? Porque o medo, às vezes, é tão grande, ele afasta a gente, né? Como uma maneira protetiva, ele afasta a gente daquele objeto que nos causa o medo, e aquilo só aumenta, toma dimensões que se tornam irreais. Né? Então a gente foi enfrentando pouco a pouco, até que chegou a hora que ela conseguiu entrar, apertar um andar, a gente andou um andar de elevador. Ela se sentiu super confiante, feliz. Ai, vamos agora até o último. Eu falei, nada disso. A gente tem, né, tem uma progressão nisso. Então vamos voltar pro térreo. A gente não vai para mais? Não, a gente vai pro térreo. E daí isso continuou. Até que ela conseguiu pegar elevador e o filho dela, às vezes, tinha receio de pegar elevador também, talvez porque a mãe tivesse. E ela começou a falar pro filho, olha, vamos entrar, não, não tem perigo não. Ela chegou numa sessão contando, falei pro meu filho, não, não tem perigo. Porque, ó, esse elevador tem esse aqui, ó, esse botão que se acontecer alguma coisa, a gente se comunica com a pessoa. Então, assim, existem vários tipos de protocolos, existem vários tipos de tratamento, como a gente vai tratar o paciente dependendo do sintoma que ele tem. Né? Então, acho que a gente observa muito isso. O que ele está trazendo, qual é a meta dele, qual que é o objetivo dele, e baseado nisso, na história dele, a gente vai traçar um plano de tratamento e vai seguir esse plano de tratamento. O plano não está dando certo? Volte 2 casas. Refaça. Não tem problema. E com isso a gente consegue medir o andamento. Então, acho que isso faz com que os médicos se sintam também muito seguros. Não, o que eu achei legal nesse caso foi ela te busca por uma queixa, né, de depressão, e porque trata a depressão, acabam surgindo outras coisas, inclusive essa fobia de elevador e a própria dessensibilização, assim, é quase um trabalho de acompanhante terapêutico, né? Estava pensando aqui. Eu achei bem interessante. E aí eu queria, né, mais ou menos ler o comentário que o Ricardo Guzmão, que também é psicólogo, ele colocou sobre a catastrofização, mas eu acho que a fobia também é uma evolução de outros medos, né, que a gente vai construindo, porque ele também se refere a essa questão dos homens pré-históricos e como a gente foi evoluindo nesse sentido, né, e que a gente vivia nas árvores e que os perigos acho que eram outros também. E aí hoje a gente transpõe, sei lá, para o perigo de cair no vão do elevador. E aí ele brinca, falando sério, TCC liberta, né? Liberta. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Sou super suspeita. Acho que super liberta. E embora a TCC seja de segunda onda, aí deixa eu falar rapidinho. Seja de segunda onda, ela não é assim considerada integrativa, porque as abordagens de terceira onda são consideradas integrativas. Ela é integrativa sim, tá? Ela é muito integrativa. Então você pode pegar emprestado alguma técnica, alguma coisa de outra abordagem. E isso é muito legal. Porque se é bom, por que a gente não vai pegar? Por que a gente vai trabalhar? Ai, não. Né? Ai, não, isso daqui não é da minha abordagem, eu não vou trabalhar. Isso não faz o menor sentido. O nosso objetivo como psicólogo é ajudar o paciente. Se aquilo vai fazer bem para ele, é aquilo que a gente tem que fazer. Tudo é ferramenta, né? Então, ó, a gente tem uns minutinhos ainda, eu só não queria que cortasse a live no meio de uma fala, né? Principalmente uma fala sua, mas eu queria que você sintetizasse o máximo que você puder aí sobre o caso do seu TCC, né? Porque a gente até falou das denominações, né? Que eu falei, dispareunia e tal. Você falou, não, agora dispareunia. E aí você explica o que é aí, porque o pessoal deve estar falando, o que é dispareunia, né? Então explica essa junção aí da dispareunia com o vaginismo, porque o Ricardo Guzmão, inclusive, ele é terapeuta sexual. Ele é um amigo meu do psicodrama, mas que trabalha com terapia sexual também. Então, no DSM-5, que é o DSM mais recente que a gente tem,
a gente tem essa junção. Então, agora se chama transtorno da dor genitopélvica, que é um transtorno sexual que acontece com... Vou dar uma resumida, assim, bem basicão mesmo, tá? Que é um transtorno que acontece quando... que tem a ver com a parte de ansiedade, tá? Então, óbvio, acontece quando a mulher ela não consegue ter relações sexuais, acontece quando a mulher ela não consegue colocar um absorvente íntimo, acontece quando a mulher ela não consegue fazer um exame ginecológico. Por quê? Porque ela não consegue permitir que nada... a penetração para ela é algo muito difícil, tá? Então, isso acontece por quê? Lógico, gente. Ai, nossa, a penetração para mim é algo muito difícil, eu tenho o transtorno da dor genitopélvica. Não, calma, não é assim. A gente tem que verificar, tem que ir num fisioterapeuta pélvico, não é em qualquer fisioterapeuta, pelo amor de Deus, não vão em qualquer fisioterapeuta. Vai no fisioterapeuta especializado. E a fisioterapeuta vai ver se você realmente não tem nenhum problema. Porque às vezes tem algum problema que é muscular, tem algum problema que é muscular, que eu digo físico, né? Tem algum problema físico. Se você tem algum problema físico, tem que ser observado, se dá para fazer tratamento, cirurgia, alguma coisa desse tipo. Só que muitas vezes não é um problema físico, né? A pessoa não consegue permitir a penetração porque acontece um ato involuntário. Então, na hora que é um objeto fóbico, qualquer coisa está se aproximando da vagina, sem ela saber, ela faz uma contração muscular. Então, ela fecha o canal vaginal. Então, o que acontece? Se alguma coisa tenta entrar, causa uma dor enorme, porque ela está fechando. Então, isso tem tudo a ver com ansiedade também, né? E com o que ela tem na cabeça. Então, a gente vai tratar o quê? Os pensamentos em relação ao sexo, quais são os pensamentos em relação à penetração, o que ela acha a respeito disso, quando ela pensa, qual que é a emoção que vem, né? O comportamento a gente já sabe, o comportamento é involuntário, mas você trava a musculatura. E é aquele negócio, é bem o comportamento do medo, né? Da dor. Travei a musculatura. Uma coisa tenta forçar essa entrada. Tentei forçar a entrada. O que acontece? Causa dor. Causa mais dor. Mais dor causa o quê? Mais medo. Quanto mais medo eu tenho, mais eu quero que aquilo não aconteça. Então, eu vou tentar impedir de qualquer maneira que aquilo aconteça. Se acontecer, eu vou estar com tanto medo que vai travar mais ainda. Então, é um ciclo, tá? É um ciclo. Tem a ver com a parte de ansiedade. Então, eu acho que o tratamento ideal tem que ter um fisioterapeuta sim. Tem gente que já chegou e falou assim, mas eu preciso ir no fisioterapeuta. Precisa, porque você vai usar algumas técnicas do fisioterapeuta, você pode usar dilatadores. Quem vai ensinar como que esses dilatadores vão funcionar é um fisioterapeuta. O psicólogo pode até ensinar o que ele tem que fazer, só que ele não vai colocar, né, no paciente. A gente não tem essa parte. Quem vai fazer isso é um fisioterapeuta que vai colocar o dilatador na vagina da paciente. É físico mesmo, né? Bem diferente. É físico. A gente tem todo um treinamento também para acabar com esse ciclo do medo, né? Que envolve respiração diafragmática. De novo, pode envolver um relaxamento muscular progressivo. A gente vai de pouquinho em pouquinho. Então, assim, é bem importante a presença não só do fisioterapeuta, mas a presença também do psicólogo, porque às vezes o fisioterapeuta faz o trabalho dele, mas o paciente continua com medo. E o objetivo é a gente acabar com essa memória do medo. Sim. Não, e eu acho importante, Débora, você ressaltar essa questão de que é devagar e respeitando o ritmo do paciente, porque tem muita gente que pensa que a TCC é extremamente invasiva, né? E você falou lá no início, não é estruturado e organizado, mas não é rígido, né? Então, acho que as pessoas têm uma ideia errada de que a TCC impõe coisas ou te obriga a fazer algumas coisas e trabalha só com o comportamento, mas não é. Tem todo um embasamento, né? Acho que construir estratégia, eu acho que é tipo uma cereja do bolo, né? Porque não é soltinho, a pessoa tem um objetivo mesmo na terapia. E é isso que você falou, também tem essa flexibilidade de surgirem outras coisas no meio do caminho, não é? Então eu vim tratar depressão, então é depressão. Não, aparece um monte de coisas no entorno, né? E aí vai construindo junto. Isso é muito legal. Tira uma fantasia, né? De que
É e não aquela é, coisa né? rígida. Assim, a gente tem uma estrutura, é uma coisa organizada. E assim, no meio do tratamento, a gente está fazendo um tratamento para alguma coisa. Ah, essa sessão ia ser para a gente falar sobre algo. Aconteceu alguma coisa na semana do paciente e ele quer falar sobre aquilo. Eu vou falar, não, a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre o que a gente tinha programado? Não, a sessão é É. dele, né? E corta totalmente o vínculo. O nosso objetivo é o quê? Não é a ajuda, o auxílio? Então, a gente sempre vai estar aberto ao que aparece em cada sessão. Sempre. Ah, com Mas o nosso certeza. foco é a resolução, é a mudança. Nosso foco é uma resolução de problema. Ah, maravilhoso. Dé, então a gente chegou no nosso final. As pessoas podem te procurar no teu direct, qualquer coisa? Pode sim. Às vezes eu demoro, gente, eu sou meio ledinha, essas coisas de informatização, gente, não é comigo. Mas eu respondo. Fiquem tranquilos. A Ana Lu tá dando um oizinho pra você, tá dizendo que você é linda, arrasa mesmo. Mas ela acabou de Ah, entrar, eu acho, Ana Lu, não sei se você entrou e ela é uma saiu, fofa. voltou. Ela é Então, psicóloga também. tem bastante psicólogo aí, já vi vários. Então tá joia, obrigada pela participação, por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que você é Imagina, bem obrigada a ocupada. você. O Felipe também tá parabenizando, dizendo que foi muito bacana, a Ellen. Então tem um pessoal aí, a gente vai subir no IGTV, depois a gente vai subir no YouTube. A Ellen tá dizendo Debs é demais. E eu tô conseguindo acompanhar, gente. Roberta! Tem um monte de gente falando e tá subindo rápido aqui. Fala, Dé. Eu espero realmente que tenha dado para tirar algumas dúvidas sobre a TCC, que é um assunto que eu amo. Assim, eu sou apaixonada pela TCC, meus olhos brilham. E espero realmente que tenha ajudado as pessoas de alguma maneira. Tá? E assim, foi um Certeza que super ajudou. prazer. Ah, que bom. E assim, foi um super prazer de novo estar aqui com você e estar com o pessoal. Estou disponibilizando meu tempo, mas é para fazer algo que eu amo. Então, isso é um presente. Que bom, obrigada, viu? Um Obrigada a beijo. você e obrigada a todos. Beijo, Tchau, gente. tchau. Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Até.